Olá, seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu gostaria de fazer uma reflexão com você, gostaria de pensar em um pouco do nosso momento atual, ministerialmente falando, nas igrejas cristãs, protestantes e evangélicas como um todo. Se você é novo por aqui, eu já peço a gentileza de você se inscrever para receber outros conteúdos aqui do canal. Nós temos algumas séries de estudos com assuntos específicos, com temas específicos. Acredito que um deles vai acabar te agradando. Também, se você já é dos nossos amigos, dos nossos parceiros, dos nossos irmãos, que já são inscritos no canal, aqui os nossos mais de 500 irmãos, quase 600 irmãos, no momento que gravo esse vídeo, que você curta, que você compartilhe, envia para outro irmão. Se você quiser aguardar até o término do assunto, para ver se é relevante para você e então curtir ou compartilhar, deixar o seu comentário, que é muito importante, que você esteja livre para fazer isso, você que já é aqui de casa. Você também pode me seguir nas redes sociais. Normalmente eu divulgo só o Instagram, algumas outras redes são relativamente novas para mim, então ainda estou aprendendo a lidar e vendo se compensa continuar com outras, Mas que você que tenha interesse possa nos seguir por lá. Lá eu posto também, por exemplo, as igrejas onde eu sou convidado a ministrar e onde eu compartilho um pouco do que o Senhor tem nos ensinado através da palavra, juntamente com os irmãos. Esse vídeo ele tem um caráter um pouco de desabafo, um pouco de meia-culpa, um pouco de autopreservação, porque, irmãos, como eu disse, as igrejas onde eu tenho passado, os contatos que eu tenho com pessoas pela internet, seja em comentários de vídeos, seja nas redes sociais, seja em lives, seja os lugares onde eu vou, as pessoas com quem eu converso fora do âmbito da igreja, mas ainda assim que tem uma fé, tem mostrado um sintoma do que é o nosso tempo. Por isso o título é Autoridade Bíblica versus Autoridade Eclesiástica. Eu não sou tão jovem, mas definitivamente não sou tão velho, e temos algum tempo na casa do Senhor, conduzindo no ministério, aprendendo na palavra, ensinando na palavra. É verdade que um tempo estive fora para que o Senhor trouxesse de volta e realizasse a sua obra através da sua infinita misericórdia, e temos contato com obreiros tanto mais novos e tanto mais velhos. E o nosso tempo, nosso cotidiano, tem havido cada vez mais consagrações e separação ao ministério de obreiros cada vez mais jovens. Isso é um pouco o retrato da nossa época, visto que nós temos observado cada vez mais empresários e empreendedores cada vez mais jovens. Os milionários estão cada vez mais jovens. Os professores de rede pública e de universidade são cada vez mais jovens. E isso é um sintoma do que é o nosso tempo. A agilidade da informação através, principalmente da internet, agora a inteligência artificial, as redes sociais, a própria imprensa, as próprias mídias impressas. Então, há cada vez mais informações com menos tempo para adquirir, com cada vez mais velocidade, e as pessoas mais jovens têm cada vez mais se instruído acerca dos mais diversos assuntos, cada vez mais jovens e com cada vez mais agilidade pela quantidade maior de opções e de recursos. Nós estamos enfrentando uma adversidade interna dentro das instituições, seja academicamente falando, seja ministerialmente falando, que é o choque de culturas e o conflito de ideias com os mais velhos. E eu explico isso. Você tem os obreiros com muito tempo de casa, pessoas a quem nós devemos nossa gratidão, nosso respeito, nossa honestidade, nossa fidelidade, porque esses obreiros foram obreiros, por exemplo, da década de 70, década de 80, década de 90, quando o fato de ser cristão, especialmente protestante, porque cristão também é católico, o fato de ser cristão, especialmente protestante, ou evangélico, ou o termo da época crente, era um contexto bem mais complicado do que o que nós vivemos hoje.
aqueles que eram cristãos, nas décadas de 70, 80, 90, enfrentavam verdadeiramente até perseguições em certo ponto, desprezo da sociedade, da comunidade, do bairro, eram alvo de chacota, exclusão ou isolamento social, uma diminuição de oportunidades em mercado de trabalho, uma opressão dentro das escolas, das faculdades, para os que podiam, né? Porque nessas décadas as faculdades eram um pouco menos acessíveis, principalmente por valores de mensalidade, mas também critérios para entrar, né? Empresas também, portas de emprego, elas acabavam sendo mais escassas quando a pessoa era assumidamente cristã, protestante, evangélica ou crente. Então nós devemos a esses todo o respeito por aquilo que eles construíram em períodos de maior dificuldade comparados com os de hoje. O que acontece é que hoje esses obreiros, eles olham para os mais jovens que não enfrentaram as mesmas dificuldades que eles, é verdade, mas também é verdade que têm acesso a uma quantidade maior de informações do que eles tinham disponível nas suas épocas e assimilam com maior velocidade, agilidade e têm até certa habilidade maior do que esses na exposição dessa mesma palavra, com mais informações, com mais recursos, até com mais compreensão dos ouvintes da época atual, porque concordamos que aqueles que ouvem a palavra nos nossos dias não são a mesma plateia, público, auditório, audiência, ouvintes da época deles. Hoje, as pessoas que ouvem a palavra do Evangelho são pessoas com exigências e necessidades específicas, mas a necessidade da salvação era a mesma há tempos atrás e é hoje, é verdade. A diferença é que a audiência de hoje, ela tem a concorrência no seu coração, na sua mente, na sua visão, com as muitas mídias sociais, outdoors, seriados de TV, streamings, internet, redes sociais, a mídia, a televisão como um todo, os artistas. Há uma linguagem mais direcional à audiência de hoje. A audiência de hoje exige mais um certo nível de intelectualidade, exige mais um certo nível de comprobabilidade e exige mais um certo nível de academicidade. O que é tudo isso? Hoje as pessoas ouvem sobre a Bíblia, mas querem algo além para comprovar que não estão aprendendo sobre um livro de fábulas. E a Bíblia já enfrentou essa dificuldade em outras épocas, isso não é uma novidade. As pessoas de hoje gostam de ouvir uma certa linguagem mais explicativa, e isso é fato, porque comprovadamente as pessoas hoje dão mais atenção àqueles que se pronunciam e que se expressam pública e direcionadamente de uma forma mais refinada, no que diz respeito à pronúncia das palavras, à postura ao se pronunciar, ao tom de voz com que você se desloca até as pessoas. Razão essa, inclusive, pela qual os coaches têm ganhado muito espaço no nosso tempo. E eu vou explicar tudo isso já. Não quer dizer que eu estou endossando tudo isso. Eu estou trazendo comprovações, diagnóstico, constatação, sintomas. E as pessoas exigem cada vez mais academicidade. Isso quer dizer que a audiência de hoje, ela já não está tão mais aberta para ser ensinada, doutrinada e instruída por pessoas que não são formadas em uma área específica, que não têm graduação ou estudo em uma outra ciência específica, que não os credencia para estar diante deles, os orientando e os ensinando. Estou dizendo que esses são os sintomas da época. Não estou dizendo aqui que as pessoas que são simples, humildes, que não tiveram estudo ou recursos e condições para o mesmo, não têm a graça de Deus na palavra e na simplicidade do Evangelho. Não é isso que eu estou dizendo. Também não estou dizendo que essa palavra simples do Evangelho, com a graça de Deus, a experiência adquirida por esses obreiros, não vai alcançar os corações.
Não é isso que eu estou dizendo. Assim como o apóstolo diz que a graça de Deus é multiforme, ela se manifesta de muitas formas, o apóstolo Paulo também diz que teve que adaptar-se aos tipos de públicos. Ele fala, fiz-me de louco para com os loucos, de sábio para com os sábios. O nosso tempo tem mostrado cada vez mais que nós precisamos dos experientes, mas precisamos dos letrados, dos jovens, dos de linguagem contemporânea, os de linguagem acadêmica. E o que está acontecendo hoje, e eu sinto isso, e sinto isso de mais 2 ou 3 amigos obreiros da minha mesma faixa de idade ou menos, é uma resistência da parte dos obreiros mais antigos, porque nós temos mais informações devido a redes sociais, facilidade com internet, facilidade com faculdade presencial ou à distância, e faculdade na aquisição de livros sobre os mais variados assuntos, onde, inclusive, autores contemporâneos, especialistas em Novo Testamento, Antigo Testamento, em línguas semíticas, línguas cananeias, especialistas em religiões e deuses, em mitos, em fábulas, têm sido desprezados. Por que eu digo isso? Eu disputava outro dia um assunto com um pastor que me justificou sobre a ótica dele de que Jesus não sabia que a mulher do fluxo de sangue tinha tocado, ele não sabia quem era ela, e ele olhava ao redor procurando porque não sabia quem era. Eu disse a ele, olha, respeito sua posição, mas eu particularmente discordo, porque Jesus em outros momentos deu provas da sua divindade. Por exemplo, quando os amigos descem o paralítico no meio do telhado na frente de Jesus, e Jesus perdoa os pecados do paralítico, mas o texto diz que Jesus conhecia os pensamentos dos que estavam ali dentro, que não disseram nada, e falou que para que eles soubessem que o Filho do Homem tinha poder para perdoar pecados, mas também para curar enfermidades, mandou que aquele homem se levantasse. Mostras da divindade de Jesus. Um outro episódio, Jesus está numa certa casa fazendo uma refeição, quando uma mulher pecadora entra, começa a lhe beijar os pés, e o anfitrião ali, na sua mente, só com ele sozinho, ele pensa, se ele soubesse essa pecadora que entrou e começou a beijar ele mandaria ela sair. Jesus, conhecendo-lhe o pensamento, responde a ele, audivelmente, que aquele homem recebeu Jesus na sua casa, mas não convidou para sentar, não ofereceu um copo d'água, não ofereceu o que comer, e aquela mulher pecadora entrou ali e não parava de o adorar e de beijar os seus pés. Mostra da divindade de Jesus. Como também o fato de os demônios reconhecerem Jesus a quem ele era e virem até ele se prostrarem pedindo que ele os permitisse sair e entrar nos porcos. O próprio Jesus, que contra as forças do mal que manipulavam o vento e o mar, manda eles se calarem. Mostras da divindade de Jesus. Quando Jesus ele viu Barnabé debaixo da árvore pensando sobre Jesus, e Jesus revela isso a Barnabé, fala, eu vi você debaixo da árvore e por isso você creu. Mostras da divindade de Jesus em corpo físico. Então eu disse, pastor, respeito, mas discordo. E aí a justificativa dele foi, mas o meu pastor presidente, semana passada pregou isso no nosso culto de Santa Ceia, se não me engano. Aí ele apelou para a autoridade eclesiástica. E eu disse a ele, ainda assim, respeito, mas discordo. Mas você vai discordar do pastor presidente? Eu disse, sim, qual é o problema? Ele não erra? Ele tem o pleno conhecimento e toda a revelação da Escritura Sagrada? É verdade que tem mais contato com a Escritura Sagrada há muito mais tempo do que eu, certamente. Até porque se tratava já, nesse caso específico, de um pastor bastante idoso. Mas qual o problema? Uma coisa que eu sempre repito nos meus vídeos e eu digo isso de maneira genérica, ampla e respeitosa, não é direcionada. Uma bobagem dita por um sábio não se torna sabedoria, continua sendo uma bobagem. Irmãos, me perdoem, mas à luz das Escrituras, sola Escritura ipsis literis, as maiores bobagens continuam sendo ditas pelos obreiros mais antigos, porque esses obreiros aprenderam dos seus líderes e dos seus pastores e replicam, pelo respeito que têm aos seus líderes e aos seus pastores, as coisas incorretas que eles dizem nos púlpitos, porque no seu tempo havia pouquíssimos recursos e parece que havia também menor interesse em aprofundar nas Escrituras, porque cresceram sob um dogma de que a letra mata e o Espírito vivifica.
Não tem nada que me irrita mais do que ouvir nos púlpitos pregadores, já antigos de ministério, que começam dizendo: eu não tenho curso de teologia, não tenho anel de faculdade, não falo inglês, não conheço hebraico, não sei grego, eu vim da roça, eu falo nós foi, eu falo nós vai, e Deus me usa mesmo assim, porque a letra mata, o Espírito vivifica, a teologia não vai te salvar. Isso é uma descredibilização para com todos aqueles que têm condições e recursos para estudar e entendem que é importante estudar. É verdade que muitos desses que têm condições para estudar e recursos para estudar, muitos talvez querem fazê-lo para usar isso para se colocar acima daqueles que não têm e querem usar isso para sua glória própria. É muito verdade isso. Eu sei que é verdade. O que nós não podemos fazer é confundir simplicidade com simploriedade. O simples é aquele que faz o melhor e aquilo que está ao seu alcance na sua simplicidade, nos seus poucos recursos, na sua pouca condição, mas faz o melhor porque é no seu limite. O simplório é aquele que tem poucos recursos, pouca condição, então ele prefere incorporar esse papel, essa personagem de vítima e de menos favorecido, para que as pessoas o entendam, aceitem e dêem oportunidade, porque ele não tem condições. E ele é um acomodado, que não busca nem fazer o mínimo que está ao seu alcance. Esse é o simplório. Tem também aquele que ele já tem um certo tempo de casa, e hoje a teologia e os estudos das línguas antigas e dos escritos originais, ela evoluiu, ela ampliou o seu leque de opções, de livros, de material, de instituições que ensinam, mas por já ter determinado tempo de ministério, entende que não precisa mais aprender porque chegou muito bem até aqui com o que tem. Respeita a posição. Mas esses têm atacado aqueles que têm mais recursos, mais condições. Mas eu enfrento uma série de resistências, oposições, pelo fato de eu focar muito em contexto histórico e ter que justificar e dedicar uma boa parte ao tempo da introdução e da pregação para justificar qual era o pensamento da época para que aquilo fosse escrito, qual era a intenção do escritor para que aquilo fosse escrito, qual o objetivo que ele tinha com os leitores que receberam aquele escrito. E as pessoas hoje entendem que as pessoas, quando eu digo isso, falo dos obreiros mais antigos, mais conservadores, mais acomodados, entendem que gasta-se um devido tempo desnecessariamente em questões como essas. A necessidade de textos originais, línguas originais, citar comentaristas modernos que aperfeiçoaram no estudo e na pesquisa histórica e nas línguas antigas. Tem também aqueles que não aceitam comentaristas mais modernos, aceitam comentaristas mais antigos, não tem problema. Aí são opções acadêmicas, são opções de pesquisa, fica ao gosto particular de cada um. Mas as maiores bobagens têm sido ditas pelos antigos e pelos conservadores. E quando eu digo bobagens, eu digo coisas que o texto não diz. Por exemplo, você ouve e certamente já ouviu, às vezes até repete, porque o seu pastor repete, o diabo veio para roubar, matar e destruir. O texto de João 10 não diz isso, o texto fala sobre ladrão. Porque Jesus fala que antes dele vieram dois tipos de pastores, ladrões e mercenários, ou salteadores em algumas traduções. E ele começa a explicar que tipos de pastores são esses. Quando ele chega no ladrão, ele fala, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Então não é o diabo. Outra bobagem, o vento veemente que soprou no dia de Pentecostes vai soprar sobre este lugar e derramar o Espírito. Atos 2 não diz que soprou vento em Pentecostes, era um som que lembrava muito um vento forte. E foi a forma que Lucas achou para poder explicar que tipo de som era esse. Parecia com o vento. Outra bobagem que é dita. A nossa promessa, a nossa esperança, aquilo que Deus nos prometeu é que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Está errado. O verso seguinte, de 1 Coríntios 2, vai dizer que mais Deus já nos revelou tudo isso pelo seu Espírito. Já revelou o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o que não subiu ao coração do homem. Já foi revelado, então não é uma promessa para o futuro porque já cumpriu. É o mistério de Deus oculto desde o princípio do mundo através da pessoa de Jesus Cristo. Isso já foi revelado para nós. Outra bobagem que é dita, os humilhados serão exaltados.
O texto jamais diz isso. O texto diz: aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. É o que o texto diz. Então isso é mantra, é dogma, é repetição, está errado. Outra bobagem que é dita: nós temos que vigiar nos nossos passos, porque a palavra diz que ao nosso redor é uma grande nuvem de testemunhas, e aí alguns dizem que isso são os ímpios. Está errado. Isso está em Hebreus 12. A nuvem de testemunhas são os heróis da fé que são citados em Hebreus 11. Eles são nossas testemunhas porque os escritos sobre a vida deles observam os nossos passos como cristãos em relação ao testemunho que eles deram, que nós devemos ter semelhante testemunho. Hebreus 12. É só você começar a ler o versículo 12. Ele começa com uma conjunção que quer dizer que o que foi dito antes é importante, e é concluído agora o pensamento no capítulo 12. E você vai ter uma série de bobagens. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as coisas serão acrescentadas. O texto não diz isso. O texto diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas essas, pronome demonstrativo, coisas serão acrescentadas. Que essas coisas? Versículo anterior: o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, o que é a vez de vestir. Há uma série de bobagens sendo repetidas em púlpito, como por exemplo: meus irmãos, estamos aqui em poucas pessoas, mas a palavra nos assegura que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus ali está presente, então ele está aqui mesmo nós sendo poucos. Errado. Jesus está repetindo a regra sacerdotal para a conciliação entre irmãos de Deuteronômio. Quando um irmão que ofendeu o outro estava tratando com aquele que foi ofendido, e se ele não aceitasse a reconciliação, você chama 2 ou 3 testemunhas para ver se vai haver reconciliação ou não. Não havendo reconciliação, você, o seu irmão que o ofendeu, 2 ou 3 testemunhas, vão até o sacerdote. E aí o sacerdote presencialmente verifica se vai haver conciliação ou não. Jesus ali está dizendo isso quando Pedro pergunta sobre o famoso perdão dos 70 vezes 7. E aí Jesus ele está se colocando na condição de sacerdote. Se você tentar falar com o teu irmão, já chamou 2 ou 3 testemunhas, e ali houve conciliação ou não houve, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, fazendo a conciliação, baseado na minha orientação, eu estarei presente, porque ele é o sacerdote que vai validar o fato de ter conciliação ou não. Por que ele fala eu estarei presente? Porque é uma orientação que Jesus dá, sabendo que pouco tempo depois viria a morrer fisicamente, não estaria mais entre eles. Então o sacerdote que validaria isso seria Jesus. Então essa conversa de que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome eu estarei presente, é sobre o perdão, a conciliação e a validação sacerdotal. Porque se o critério para a presença de Deus estar entre nós for 2 ou 3 reunidos em nome dele, então quando Jesus ensina a orar e manda você entrar sozinho no teu quarto, no secreto onde teu pai te vê, ele não vai ouvir tua oração porque não tem 2 ou 3. Então, irmãos, grandes bobagens são repetidas, coisas que o texto não diz são ensinadas, doutrinas que a Bíblia não ensina são passadas de década para década. E aí quando surgem pregadores agora, como eu estou fazendo, por exemplo, eu tenho só uma série sobre falácias bíblicas. E aí quando você ensina, olha, o texto não está dizendo exatamente isso. Olha, o original indica que não é essa a aplicação do texto. A tradução correta diz que não é por esse caminho. Aí há uma resistência das pessoas. Então, o que é que nós temos que fazer? Qual é a conciliação que devemos fazer? Eu quero ler primeiro com você um texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12 em diante. Almeida Revista e Corrigida. Diz assim: Paulo envia Timóteo para a igreja de Éfeso para poder cuidar ali por ele, e ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como
aos que te ouvem. Paulo envia Timóteo, um obreiro jovem, para poder cuidar das coisas em Éfeso. E Timóteo enfrenta uma dificuldade justamente por ser um obreiro jovem. Então, irmãos, qual é o trato que nós devemos ter? Paulo está orientando aqui o jovem moço, Timóteo, a persistir no ministério, se dedicar à doutrina, às escrituras, ao ensinamento, persistir na leitura, mas tratar a todos com amor, com fé, com pureza. Então, os obreiros mais antigos precisam entender que os jovens vão alcançar às vezes um público que eles não vão e precisam orientar os jovens. Nós, obreiros mais jovens, devemos muito do respeito, da fidelidade aos nossos pastores, que nos pastorearam, que nos orientaram e nos guiaram. Mas algumas coisas vão ter um limite que nós vamos alcançar, que eles não alcançaram, porque os tempos mudaram. Certamente, talvez nós não conseguiríamos fazer a obra como eles fizeram no tempo deles, porque eles estavam aptos para viver aquele tempo, naquela realidade, e o fizeram muito bem. Mas a sociedade é líquida. Ela vai mudando o seu formato com o passar do tempo e com o surgimento de tecnologias, meios de comunicação, novas ideologias. E nós não temos que nos adaptar a essas ideologias. Nós temos que adaptar a nossa forma de comunicação, porque a palavra do Senhor não deve mudar. A palavra do Senhor não é para ser adaptada, não é para ser atualizada. Nós temos que mudar o nosso meio de comunicação para que o público atinja essa mensagem imutável de Deus. Então o que nós temos que entender é que aonde a palavra não chega através da comunicação dos mais antigos, através dos mais novos essa palavra alcança, porque os meios de comunicação se moldam à sua audiência e aos seus ouvintes, mas a palavra do Senhor ela é imutável. Então no tocante aos mais velhos, aos mais experientes, nós devemos o nosso respeito, nossa fidelidade, nossa gratidão acima de tudo. O que nós temos que entender é que, por exemplo, em períodos que os obreiros mais jovens são tratados com diferença, em que os mais letrados, os mais instruídos, são tratados como superficiais, como genéricos ou como modinhas, nós temos que responder a esse posicionamento fazendo a obra, respeitando, amando e discordando respeitosamente. Porque uma coisa que eu aprendi na faculdade, fiz publicidade e propaganda, uma parte da comunicação de um produto ou de uma campanha, ela dedicava-se à estratégia de apelo à autoridade. Eu estou dizendo isso porque fulano de tal escreveu, fulano de tal disse, então a minha credibilidade está baseada na pessoa do fulano de tal. Mas eu penso assim e está correto, porque afinal de contas, quem pregou isso foi meu pastor presidente. Isso está correto, porque afinal de contas foi o escritor fulano de tal que escreveu sobre isso. Ok, o apelo à autoridade, ele é um argumento usado estrategicamente em campanhas publicitárias, em lançamento de produto, em defesa de ideias. Mas ele por si só não deve bastar. Por isso, o tema desse vídeo é autoridade eclesiástica versus autoridade bíblica. A Bíblia é a autoridade acima da autoridade eclesiástica. Uma pessoa pode ter 40 anos de ministério e ainda assim não ter tido uma devida compreensão do que a Escritura diz. Uma aplicação incorreta. Nós vemos muitas discussões e debates sobre os mais variados temas, sobre o uso dos dons do Espírito Santo, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a escatologia, qual é o processo escatológico do resgate de Jesus pela igreja. Há muitas discussões sobre a expiação, a dispensação, período da lei, período da graça, circuncisão, incircuncisão, guarda do sábado. E muitos argumentos são baseados em o autor fulano de tal defende que o pastor da igreja tal, que é o pastor de tanto tempo de casa, ensina que. Tudo bem, irmãos? As autoridades estão aí para serem respeitadas e todas têm o seu devido valor. Mas o que é que a autoridade bíblica, o texto sagrado, diz? Martinho Lutero defendeu o livre exame das Escrituras, não a livre interpretação das Escrituras.
Porque Martinho Lutero viveu num período ali remanescente de que as escrituras estavam em poder apenas da autoridade máxima da igreja. Ele tinha acesso aos escritos, ele lia os escritos e repassava a orientação ao seu entendimento e à sua vontade. As cruzadas são um grande mar de sangue derramado porque uma autoridade eclesiástica fazia a sua própria leitura dos pergaminhos a que ela tinha acesso e passava as orientações e mandava fazer como se fosse em nome das Escrituras, em nome da igreja, em nome de Deus. E aqueles que obedeciam às ordens não tinham acesso às Escrituras. Por isso que Martinho Lutero, quando se depara com um texto que fala o justo viverá pela fé, tudo muda e ele começa a reforma protestante. Você tem que ter o acesso às Escrituras e se dedicar ao estudo fiel e honesto daquilo que de fato as Escrituras dizem. E é provável que muito do que você se deparar no estudo sistemático das Escrituras vá de conflito a algo que você já ouviu ou já aprendeu. Para finalizar, eu gostaria de ler com você um texto de Mateus 13. Em Mateus 13, Jesus ele dá 7 explicações, fazendo 7 comparações para explicar o que era o reino dos céus, que as pessoas não tinham entendido ainda. E eu quero dar um especial foco em Mateus capítulo 13, verso 52, que diz assim, ao meio da Revista e Corrigida. E ele disse-lhes, por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Aqui Jesus está dizendo que o escriba, aquele que escreve, que copia a lei e conhece muito a lei, e é instruído acerca do reino dos céus, ele é semelhante a um pai de família que do seu tesouro, daquilo que ele guardou de precioso, ele consegue tirar coisas novas e coisas velhas. E a semelhança é que mesmo sendo coisas novas e coisas velhas, ainda assim o texto diz que ambas eram tesouro. Então, aquilo que é precioso está nos pertences mais antigos, mas também está nos pertences mais novos. Você consegue extrair tesouro e valor de antigos experientes e de mais jovens. Você consegue extrair coisas de bom, ensinamentos, verdades, em tesouros mais antigos e em tesouros mais jovens. Todos têm seu valor e seu espaço no reino de Deus e no ministério. O que nós precisamos é entender e aprender a conviver com as nossas diferenças, em que, acima de tudo, haja o respeito entre as partes e o reconhecimento do valor e a importância de cada um. Então, que esse vídeo fique para a reflexão dos obreiros, os mais jovens respeitando os mais experientes, mas os mais experientes respeitando também o espaço e a importância dos mais jovens, sabendo que acima da autoridade eclesiástica, antes de dar carteirada, antes de chegar apresentando o crachá, a credencial, a maior autoridade de todas é a Bíblia Sagrada, porque ela é a fonte de toda a verdade e da nossa fé. Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, eu peço que você curta, compartilhe com seu irmão que você entende que seria interessante ele ter acesso a essa reflexão. Se você é novo por aqui e gostou do que viu, se inscreva, nós temos muito mais conteúdos, textos bíblicos, verdades bíblicas e ensinamentos, que você possa ter acesso a mais conteúdos como esses. Espero ver você aqui no próximo vídeo. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus.